E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. A gente vai continuar falando sobre interpretação de texto e nessa aula é somente uma revisão. Já falamos sobre charge, tirinha, cartoon, esses textos mistos. Falamos sobre o texto em prosa e falamos também sobre o texto poético. Nessa aula que se segue, 5 e 6, a gente vai estar somente treinando, fazendo resoluções de questões. Essa é a resolução de questões 1, aí nós temos a 2, que você deve previamente fazer em casa. Antes de começar essa aula, você faz essas atividades e depois você vem aqui corrigir comigo. Tudo bem? Então, vou partir do pressuposto que você já leu, já respondeu essas questões. As últimas 3 questões têm respostas, portanto, não vou comentar aqui. Tem as respostas comentadas que você vai fazer em casa e responder comigo na apostila. Eu vou discutir com vocês essas 5 primeiras questões, que também tem um gabarito, só que não está comentado. Então, como é comum na prova URCA, ela fazer comparações entre textos, coloca um texto misto aí. Na verdade, é uma imagem histórica, é uma manifestação em São Paulo. A letra está miúda, eu estou me aproximando aqui para ler. Durante o processo eleitoral de 74, ou seja, no período da ditadura militar. Você vê muitas pessoas lá reunidas em uma praça dizendo: amanhã há de ser outro dia, repetindo uma canção do Chico Buarque, né, que é o texto 2 aí. Esse texto faz menção a um momento histórico, os anos de chumbo, né, como foi reconhecido pelos historiadores, acho que é os anos de chumbo, né? Os anos sombrios, que começou ali em 64, foi até 85, esses anos de ditadura militar aqui no Brasil. Então essa imagem histórica já situa você num contexto histórico, está chamando você para um contexto histórico. É óbvio que a URCA vai cobrar aqui de você, candidato, o seu conhecimento de mundo, o que foi que aconteceu nesse período da história. Vitor, eu tenho que saber, mesmo fazendo, por exemplo, para professor de matemática, tem. A banca vai cobrar aqui com vocês a interpretação de texto aliada ao seu conhecimento de mundo. Se você está fazendo uma prova para nível superior, ela parte do pressuposto que você conheça alguns aspectos históricos, em que mundo você vive, para não saber esse período ruim que houve no nosso país durante 64 a 85. Então você tem que conhecer pelo menos o que houve ali, que as pessoas manifestaram de início da ditadura, apoio, e depois se voltaram completamente contra esse regime. Então o texto 1 só fala sobre isso e te dá algumas informações abaixo aí sobre a candidatura do Ulisses Guimarães, não é isso? E começa o texto 2, que é um texto poético, que eu tenho aí a canção do Chico Buarque, que é Vai Passar, esse samba enredo. Não foi samba enredo de escola, eu acho que não que eu saiba, mas tem toda uma carga semântica incluída no contexto histórico. Portanto, a URCA já te dá um empurrãozinho aí quando pede a comparação, quando te dá um contexto histórico e depois te dá a canção. Ó. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo, cada pedra dessa velha cidade hoje vai se arrepiar. Ou seja, ele está fazendo uma personificação. A gente já falou aqui nas aulas anteriores que quando você estiver analisando um texto poético, é necessário que você identifique as figuras de linguagem. Qual foi o objetivo dessa figura? Cada paralelepípedo, cada pedra dessa cidade vai se arrepiar quando escutar isso aí, porque ela vai se lembrar. As pedras vivenciaram esse momento triste e histórico, não só da ditadura militar, como também outros momentos tristes da nossa história, né? Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram os nossos ancestrais. Ele vai até lá na escravidão. Isso é um entendimento meu.
ele volta lá no período da escravidão, né? Que aqui sangraram pelos nossos pés, eles sangraram construindo aquela antiga cidade e sambaram. Os ancestrais deles só sambaram, não construíram nada. E ele continua, num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. Dormia. Continuando. A nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Então, diante dessa canção linda do Chico Buarque, fazendo uma crítica direta a esse período complexo da nossa ditadura militar, pediu-se para que o candidato interpretasse essas questões. Então vamos às questões aqui que foi pedidas sobre esse texto. Avalia comigo aí, ó. Em uma leitura geral do texto 1 e 2, a URCA está pedindo para você associar o texto 1 ao texto 2, perguntou-se nessa primeira. Analisando o texto 1, podemos inferir sobre o texto 2. Veja, analisando o texto 1, podemos inferir sobre o texto 2. É claro que eu vou ter que ler o texto 2 também, para fazer a acepção, uma comparação entre esses dois textos. Vai passar que se trata de uma alegoria crítica? Vamos lá, de um texto crítico, uma alegoria, uma referência crítica? Sim, dos anos sombrios e ao mesmo tempo uma celebração da resistência e esperança. Ela disse apenas dos anos sombrios. Eu posso inferir que esses anos sombrios seja a ditadura militar. Aquela imagem histórica faz menção direta a um ano sombrio da nossa história. Então, isso aqui foi tido como verdadeiro. Ah, Vitor, mas eu não consigo entender completamente com esse texto. Acostume-se. Se você está fazendo uma prova para a banca URCA, você tem que se acostumar a essa estrutura. A banca vai pedir que você faça um comentário correto sobre cada item textual, mesmo esse item estando na sua cabeça. Não é verdade? Porque é uma dedução a partir de um texto. Então ela vai considerar como correta. Veja que ela colocou lá um nome inferência. Podemos inferir. Então todo comentário que não extrapole muito o limite do texto é considerado correto para a banca URCA. Então o item está verdadeiro. Uma celebração da resistência e da esperança, principalmente o texto 1. O texto 2 também fala dessa resistência, vai passar e você vai pagar pelos seus erros cometidos. B. Trata-se de uma temática universal? Eu fiquei pensando, atentado à democracia pode ser considerado uma temática que acontece no mundo todo? Eu acredito que sim, gente. Todas as sociedades passam por esse momento de tentação à democracia, mesmo aqueles que vivem em regime ditatorial. Então, eles passam também por uma luta a favor da democracia. Então, toda democracia, hoje atuante no mundo, sofre uma perseguição da ditadura. E mesmo aqueles países que já têm a ditadura também sofrem uma reação, um desejo da população em de haver nesse país uma democracia. Então eu posso considerar uma temática universal e atemporal. Sempre está inerente à sociedade, sempre. Enquanto houver sociedade, enquanto houver democracia, a ditadura, que nem Leandro Carnal diz, é uma cadela que vive sempre no cio. Ela sempre está ali querendo ameaçar a democracia, né? Então, para a URCA, isso aí estaria correto. Letra C. Nos trechos que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais, num tempo, página infeliz da nossa história. O texto 1 me permite situar qual é esse momento específico da nossa história, que a gente teve muitos, né? É perceptível que o autor faz referência ao período de escravidão no Brasil. Esse trecho exclusivo, que aqui sangraram pelos nossos pés, pode fazer uma menção. Não é que faz, mas pode fazer uma menção. Agora que é uma interpretação bem subjetiva mesmo.
Aí continua. Período colonial brasileiro com a exploração da mão de obra escrava pelos portugueses. Gente, isso aqui faz total sentido. Eu, Vitor, não considero isso aqui como correta, mas pode ter certeza, a banca vai colocar como verdadeiro. A banca Urca não tem um limite para dizer extrapolou ou não os limites textuais. Com certeza, esse item estaria correto para a banca Urca. Eu acho que isso extrapola os limites do texto, tá? É uma inferência possível, só que muito pouco provável, porque os textos não me permitem evadir tanto do texto, sair tanto do texto. Aí é quase que uma total inferência. A participação de quem lê e faz esse comentário é muito pouco dentro do texto. Ou seja, tem mais de quem lê nessa informação do que no próprio texto. Portanto, essa letra C eu viria como extrapolação. Mas a banca pode ter certeza, colocaria isso aí como correto. No item da letra D diz: levaram pedras feito penitentes. Agora eu acho que está se referindo aos escravos. O trabalho escravo que levavam pedra feito penitência. Não quer dizer que ele estava pagando penitência. Estava trabalhando de forma forçada, né? Erguendo estranhas catedrais. Com certeza isso aí estava se referindo aos escravos. Eu também concordaria que isso aí estaria certo, tá? Pode se referir à imposição aos peregrinos, à construção das catedrais? Não, é como se fossem peregrinos. São os escravos aí. Então o item estaria errado, porque os portugueses não impunham aos peregrinos carregar pedras e construir catedrais, e sim impunham aos escravos. Então letra D estaria errada, falsa. Na letra E, no fragmento, palmas para a ala dos barões famintos. A ala de um carnaval é aquele camarote que fica de longe olhando as pessoas desfilarem, mas aí é uma alegoria, né? Aí é uma metáfora essa canção. Então, mostra as pessoas das suas casas grandes, olhando as pessoas trabalhar, escravizarem lá embaixo. Palmas para a ala dos barões famintos. O bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Trabalha na questão das pessoas ricas que ficam só olhando, só gerenciando aquelas pessoas morrerem de trabalhar, né? Demonstra uma crítica aos colonos, a elite portuguesa, a quem mantinha o poder da época, totalmente correto, tá? Eu não vejo isso aqui como extrapolação. É uma inferência possível dentro de um contexto. O ritmo poético da canção é lento? É nada, é um samba. Como é que isso aqui pode estar lento? Vai passar nessa avenida o samba popular. Quer ver? Dá uma olhadinha na internet. Cantando é terrível. Na internet essa canção. Você vai dar uma olhada que o ritmo não é nada lento. Semelhante a uma valsa. Vai passar. Não é valsa. Então é falso. A repetição das palavras ou expressões, como nos versos, que aqui passaram, que aqui, que aqui, que aqui. Quando eu repito, é bom que você já anote isso aqui, que são as três irmãs de figuras de linguagem, que se trata de repetições. Então, você pode anotar aqui que eu tenho a anáfora, posso também ter a assonância, e a aliteração. Essas três figuras aqui, que são as três irmãs, elas trabalham no item de repetição de elementos. Quando eu repito palavras ou expressões, eu tenho uma anáfora. Note que na poesia repetiu mais de uma palavra, que aqui passaram, que aqui. Repetindo uma palavra ou um conjunto de palavras ou até um verso inteiro, eu tenho uma figura de linguagem chamada anáfora.
Quando eu repito na palavra assonância, quando eu repito vogais, eu tenho aqui, no caso, a assonância, repetição de vogal. Uma vogal U, uma vogal O que sai se repetindo dentre os versos. É um recurso de rima, tá? A assonância está muito presente na rima. E a aliteração é uma repetição de consoante. Já viu a língua do P? O rato roeu a roupa do rei de Roma. R, 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 R. Eu tenho aqui a aliteração. Repetição de consoantes dentro das palavras, no final das palavras. Então, essas três figuras de linguagem estão bastante presentes dentro de qualquer texto poético, tá bom? Voltando à canção aí, à questão, eu tenho que aqui passaram, que aqui passaram, que aqui. Lógico que eu tenho uma anáfora aí, uma repetição de palavras ou expressões. Beleza? Próxima questão, questão de número 2, traz o texto poético, além disso, um trecho da canção do maranhense Zé Cabaleiro. Quase nada, né? De você sei quase nada, pra onde vai ou pra onde veio. Na verdade, aí, esse texto foi do vestibular da URCA que pediu para que você interpretasse. Temos duas estrofes aí, né? De você sei quase nada, pra onde vai ou por que veio. Nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada. Ou seja, ele está falando, possivelmente, uma pessoa amada que não sabe quase nada dessa pessoa, né? Não sabe de para onde ela vai ou por que ela está ali, por que veio. Nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada, nem sabe por onde ela andou e quais são os desejos e anseios dessa pessoa de quem ele está falando. No meu caminho será um atalho, ou um desvio, ou um rio raso. Olha a comparação dessa pessoa que ele está fazendo. No meu caminho, essa pessoa será apenas um atalho, uma coisa para chegar em um caminho mais rápido. Será o caminho do coração? Não sei. Ou um desvio, né? Tirar da sua trajetória normal, ou um rio raso. Um passo em falso, um engano pode ser? Um prato fundo, para se alimentar demais, para toda fome que há no mundo. Possivelmente eu tenho uma relação amorosa nessa canção do Zé Cabaleiro. Eu não posso dizer que é uma declaração amorosa, eu posso inferir isso. Foi que a banca pede. O que a banca pede? Em seguida, marque a alternativa que melhor traduz o pensamento expresso. Eu tenho uma inferência aqui de novo. Vou fazer comentários, aqueles possíveis, para esse texto. Então, vou começar aqui com a primeira questão, a letra A, que diz o seguinte. O eu poético afirma nada saber não. Ele não sabe quase nada, não nada. Portanto, eu já tiro a letra A desse contexto, tá bom? Ultra romântico, não vejo como ultra romântico, não vejo nem como romântico isso aí. Não vejo, pode ser um amigo, pode ser uma namorada, pode ser a mãe que ele nunca conheceu, pode ser qualquer coisa, mas eu acho que é um amor, né? Mas vamos lá. Ultra romântico, o texto é uma grande declaração à pessoa. Não, gente, não. Que declaração é essa de você ser quase nada? Essa é declaração? B, tirei. Com fortes traços de lirismo, de beleza poética, de forma bonita de se expressar, subjetivo, sentimento pessoal, beleza. A temática do texto traz uma grande metáfora da fugacidade e incerteza da vida, traz. Concordo plenamente nessa letra C. Ele traz uma metáfora da fugacidade, fugaz, algo que passa rápido, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo. Será um atalho, um caminho? É uma incerteza, né? Ele será apenas um atalho, fugaz. Atalho é fugaz, passa rápido, é efêmero. E as incertezas da vida, ele não sabe, tudo é incerteza. Será no meu caminho um atalho? Será um rio raso, um passo em falso? Tudo incerteza. Concordo plenamente no gabarito, letra C. Calma, vamos ver a letra D. O texto revela distanciamento imposto. Não. Imposto às pessoas com o advento da vida moderna
Não está falando explicitamente de vida moderna e uma coisa imposta. Ele só não sabe sobre isso, sobre essa pessoa a qual ele está falando. A temática do texto é sobre a liquidez da vida moderna, que tudo é rápido, é fugaz. Eu acho que esse texto não faz menção à vida moderna. Faz menção à vida, não necessariamente à vida moderna. As relações fragilizadas, eu concordo que aí nós temos relações fragilizadas e voláteis, que voam, que passam rápido. Bom, eu ficaria tremido nessa letra E. O único problema é sobre a liquidez da vida moderna. Não se falou em vida moderna, então ficamos com o gabarito letra C. Terceira questão, do poeta angolano Jorge Macedo, a banca pediu uma interpretação. Angola fala a língua portuguesa, como os 9 países de língua portuguesa, e algumas palavras vão parecer estranhas, bem como a interpretação. O título do texto se chama Cidade à Noite. A festa dos reclamos luminosos é minha, da fantasia. Não gosto das coisas reais. Todas as ilusões me pertencem. Sou o milionário universal da fantasia. Então você vê uma fugacidade do eu lírico aí em fugir da realidade. Ele repudia a realidade e foge para a ilusão produzida por ele, né? Já pensou que nós também pudéssemos fugir dessa realidade triste da pandemia que a gente vive hoje? Não é? Gosto de passar pelas montras. Que diabo é montra? É uma palavra da língua portuguesa, só que é usada em Portugal. E sonhar. Sonhar sonhando. Olha o pleonasmo aí, né? Sem cobiça, sem pólvora. Olha aí. Sem cobiça, aquela cobiça das pessoas ricas querendo mais dinheiro. Todo mundo procurando alguma coisa. É a cobiça, é um problema capital. Sem pólvora nem sangue, das guerras, sem ódio, sem ferir o mundo. Então ele foge para o mundo em que não haja todos esses problemas. A letra A banca pede a exceção. É correto afirmar, exceto. Há uma vontade consciente do eu poético em optar pelo sonho, pela ilusão, pela fantasia, óbvio, em oposição à cobiça, à pólvora, o sangue, às guerras. Então ele foge para esse mundo imaginário. Frente a uma realidade caótica, sim, cobiça, pólvora, sangue, escapar através da arte é uma decisão tomada, sim. Ele diz, todas as ilusões me pertencem, sou milionário. Então ele tomou a decisão de ser um milionário. Eu vou tomar essa decisão. Gente, tomemos essa decisão. Sou milionário. Meu Deus. Me empolguei aqui. Mas vamos lá. Ó. Artífice, ou seja, trabalhador, é um funcionário, é quem produz palavra, né? Artífice da palavra. O poeta recria o mundo dele? Recriou totalmente. Me chama para esse mundo aí, né? Na impossibilidade de evadir-se, ele não é impossibilitado de evadir. A evasão acontece e é permitida a ele, é possível evadir. Então a letra D está errada. Resta ao poeta assistir atônito às barbáries do mundo? Não, gente, ele não assiste, ele prefere não ver e fugir. Essa é a errada, gabarito correto, letra D. A realidade posta não agrada àquele que reconhece o potencial da beleza estética? Com certeza, não agrada, por isso que ele fica na beleza estética. Quarta questão de sinonímia, né? A gente vai ver ainda a significação das palavras. Pediu para trocar, aliás, para esclarecer o que o significado da palavra montra quer dizer. Uma palavra de língua portuguesa que não faz nenhum sentido a nós brasileiros. Montra, no verso 8, pode ser substituído sem alterar o sentido por o quê? Vitrines, né? Montras e vitrines. Só que as pessoas aqui no Brasil não sabem que montra é vitrine. Ei, troca aqui a roupa dessa montra. As pessoas vão pensar que é uma monstra, né? Não existe o feminino da palavra monstro, né? Mas poderia aludir pelo som que essa palavra nos produz. Letra A. Danou-se se o menino não souber. Bicho, eu não saberia responder essa questão, não. Juro pra você. Morte, paixão, ruas, pessoas. Porque diz, passando pelas montras. Pode ser passando pelas ruas, pelas pessoas.
Eu tiraria morte e paixão. Ficaria ruas e pessoas. Eu ficaria em dúvidas entre A e D. Seria mais possível para aquele contexto, mas fica difícil você interpretar essa sem saber o significado dessa palavra, né? Boa sorte! Na quinta questão, tá falando aí que o uso intencional de elementos retóricos, bababá, ou seja, tá falando das figuras de linguagem. É tanto que ela pergunta, a segunda estrofe, aquela sonhar sonhando, sem. Lembra que agora há pouco eu falei sobre a repetição de palavras ou expressões? Sem. Palavras, repetição de palavras, é óbvio que eu tenho uma anáfora. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Restam 3 questões que você vai fazer e vai conferir o gabarito na sua apostila. Não comprou a apostila ainda, gente? Entre em contato com a nossa equipe pelos telefones que estão aparecendo na descrição do vídeo e adquire sua apostila. Gente, R$ 69,99 por uma apostila dessa, tá quase de graça. Adquira já a sua apostila e acompanhe esse curso completo, que são 40 videoaulas. Tá bom? Até a nossa próxima aula, gente. Boa sorte!